culpa da própria pessoa. E aquela mulher, mesmo sabendo que a culpa era dela, que ela havia jogado aquela criança no chão, ela viu aí a possibilidade de jogar para o outro a responsabilidade. Uma casa não precisa assumir as próprias responsabilidades. Um filho, um marido, uma igreja, uma pessoa precisa assumir, porque nós vamos pagar diante de Deus. Tudo aquilo que nós estamos semeando haverá um tempo de colheita. E aí, qual será? Cada um vai semear algo. Cada um vai colher algo. E aquela mulher disse para ela: o que foi que você fez? Ela falou: nada. Mas ele não parou de chorar e eu percebi que na cabeça dele começou a crescer um galo. E aí foi aquele auê, vieram os vizinhos, chegou o marido, chegou a polícia. E aquela mulher foi indiciada por tentativa de matar aquela criança. A cidade era pequena e ela teve que sair da cidade porque o problema foi muito grande, ela não suportou. Muitas vezes nós nos escondemos para tentar abafar o problema. E ela saiu daquela cidade. E ela me disse que aquela mulher era crente. Eu não era na época, mas a mulher era crente. E eu falei: você voltou a falar com ela? Ela falou: nunca mais eu a vi. Imagina o que aquela mulher carregou. O peso. Será que tem alguém carregando o peso de tuas atitudes, irmãos? Será que tem alguém lá fora carregando o peso das nossas atitudes? Porque haverá a mão de Deus. Será que ferimos alguém e não percebemos? Ou percebemos, olhamos para trás e deixa para trás. Um a menos. Nós não podemos. Aquela mulher seguiu a vida e aquela menina ficou ali. O marido disse: eu te conheço. E eu conheci um pouquinho a vizinha, ela não foi capaz, disso foi você. Dali veio a separação. Aquela criança ficou com a mãe, ele foi morar com a mãe. Aquela criança viveu 14 anos como um vegetal. Nunca andou, nunca falou. Morreu aos 14 anos, mais ou menos. Está entendendo a culpa que aquela mulher carregava? A culpa que estava destruindo, retirando completamente a saúde dela. E ela sai daquele casamento sem nada. E ela encontra uma amiga. E a amiga diz: você precisa de trabalhar. Ela fala: mas eu não tenho nada, não consigo fazer nada. Não, você é bonita, você consegue sim. Ajeitou para ela ser prostituta. E ali ela foi trabalhar como prostituta. Os anos se passaram. Ela lá na frente conheceu também o marido, deixou aquela vida de prostituição e veio a casar. Casou-se com esse marido. Nunca disse para o marido do passado dela. Ela continuou carregando dentro de si, sem falar nada. Um casamento quando é baseado em uma mentira, tem tudo para dar errado. Até o dia que você confessa e deixa. Porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas ela achou que podia entrar nesse casamento com todas aquelas mentiras e dar continuidade, ter uma vida abençoada e ter paz. A questão é a paz que nós não encontramos quando guardamos tanto lixo na nossa mente, na nossa alma. Os anos se passaram, ela disse: eu não consegui encontrar essa paz. Eu preciso encontrar a paz. Os anos se passaram, já casada, ela veio a quê? Ela veio a trair o marido. Por várias vezes ela traiu esse marido. Veio a conhecer a Cristo. Entrou para a igreja. Começou a ser crente, o marido também. Aí entra no ministério ambos. Pastor de igreja, eu estou falando. Eu estou falando de uma missionária. E mesmo estando na igreja, ela traiu o marido mais vezes e não confessou. E ela disse: hoje eu vejo a mão do Senhor pesando sobre a minha cabeça. E exigindo de mim uma posição que até hoje eu não tive. A culpa está me destruindo. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso confessar. Ela falou: por tristeza na alma, já teve vezes de eu desmaiar. Porque à noite eu fico pensando, chega um dia, eu não consigo me alimentar, aquilo está me destruindo. Teve dias que eu desmaiei, meu marido todo amoroso me pega, leva para o hospital, fica comigo segurando a minha mão e dizendo para mim: calma, meu amor, o que será que você tem? Que os médicos não descobrem. Ela disse: eu olho para ele e dentro de mim eu digo: eu sei o que eu tenho, mas eu não posso dizer para você, porque você vai me deixar. Ela disse: eu sou uma mentira diante da igreja. Quando eu pego o microfone para ministrar para as irmãs do ciclo de oração, eu me sinto envergonhada, eu sou uma mentira diante delas. Eu não quero mais viver a mentira, eu quero viver a verdade. E eu concordei com ela, porque a base, a estrutura é a verdade. E aí nós começamos a comparar essa verdade com a mentira. A base de uma casa estiver trincada, não haverá prosperidade, não haverá paz. E perderá o céu. E tem muita gente achando que pode fazer tudo e chegar no céu. Pode até fazer algumas coisas, mas no céu não entra. Porque a palavra garante. Santidade, vida transformada, atitude e comportamento de um cristão.
E aí nós chegamos à conclusão juntas ali. Você precisa confessar para o teu esposo, alcançar o perdão dele, o perdão de Deus. Mas primeiramente a pessoa tem que perdoar a si própria. Veja que tem 3 estágios. Eu preciso perdoar a mim, não carregar a culpa. Eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso do perdão daquele que eu ofendi, daquele que eu magoei, daquele que eu enganei. E ela falou, eu já cheguei nos 2 primeiros passos, por isso eu estou aqui. Só que eu preciso do perdão do meu marido. E se eu disser para ele, ele vai deixar a casa. Nosso casamento vai acabar. E como nós vamos ficar diante do ministério? Olha aí, muita gente dentro de aparência. Ela queria tentar conseguir manter um jeitinho para manter, para que o ministério não venha saber, para que não viesse a vergonha. Muitas vezes é necessário. A vergonha muitas vezes é necessária para que haja limpeza. Porque o Senhor tem prazer na morte do justo. E Ele não quer que ninguém pereça. Estão no pecado. Por isso Ele quer nos limpar. Irmãos, nós nos contaminamos diariamente. Precisamos buscar Ele diariamente. Chegou um momento em que ela disse, depois de algumas conversas nossas, depois de alguns dias, eu vou contar para ele. E eu estou preparada para tudo. Inclusive para nosso casamento acabar aqui. E aí no dia seguinte, ela me liga dizendo, eu conversei com ele. Eu contei para ele, sentei ele e falei, preciso te contar uma história que eu nunca contei para ninguém. Não contei para você, não contei para ninguém. Mas o Senhor me incomoda. E contou para ele do filho, que ele nem sabia que havia existido. Imagina. Contou para ele da prostituição. Contou tudo o que havia sido de contar. E ela falou que abaixou a cabeça, fechou os olhos, ficou esperando. E ela me disse, eu ouvia em volta da casa rugidos de demônios. Você acha que o demônio quer que nós tiramos da nossa mente a culpa, o pecado, a mágoa, o mundo? Não, ele quer que a gente se entre cada vez mais, que nos tornamos assim, ó, como porcos na lama. Porque o porquinho gosta da lama, não é? É o máximo, fica fresquinho. Mente cauterizada. E ela disse que com os olhos fechados ela viu ruim de demônios. E ela sentiu o abraço era do marido. E ele a abraçou. E ela disse que começou a chorar e a gritar. E ele disse, eu te perdoo. Ela falou, o grito que eu dei parece que veio de dentro da minha alma. E ela me disse, é como se eu tivesse vomitado todos aqueles anos. E ele a abraçou e disse, eu te perdoo. E ajudou a levantar-se. Colocou a mão na cabeça dela e disse, como pastor, eu abençoo a tua vida. E ali eles selaram um casamento baseado na verdade. Ali ela falou, eu renasci, eu fui transformada. Levantou, se abraçaram e ele disse, vamos fazer uma caminhada. Vai ser bom para nós. Exercício físico é bom para a mente. Um casal, uma família precisa fazer caminhadas. E eles saíram para caminhar. E no dia seguinte foi que ela me ligou e falou, preciso conversar com você. Quando ela chegou no primeiro dia, ela veio assim. Abracei, ela me engolindo, torcendo os dedos, balançando o pé. Quando ela veio nesse último dia, ela chegou assim. O pecado havia saído. Qual é o teu caminhar? Observa o caminhar dos teus filhos na tua casa. Será que nós estamos deprimidos? Um rosto cheio de rugas, de preocupação lá dentro. Coração alegre, você não consegue. E ela chegou toda formosa e bela. Eu já sabia, mas perguntei como você está se sentindo. Maravilhoso. E aí ele contou. A culpa havia saído. Ela estava bem. Eu encontrei uns 2 meses depois. Eu falei, como você está? Ela falou, não sabia. Eu me sinto renovada. Eu já engordei. Voltei ao meu peso ideal. O cabelo parou de cair. Percebe que uma coisa leva a outra? Saúde emocional, saúde espiritual. É disso que a igreja precisa. Mas para isso nós temos que observar o que nós estamos semeando, o que nós estamos agindo, de que modo nós estamos agindo. Ela agiu errado por muitos anos. Veio. E nós, como é que nós estamos agindo? Queremos viver na insatisfação, na infelicidade? Vamos observar então as sementes, os frutos que nós estamos lançando.
lançamos as sementes? Através de palavras, através de atitudes. Quais as palavras que estão sendo lançadas? Gálatas, abre a tua Bíblia, vamos lá. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos. A fulana não tem jeito não. Larga a mão. Deixa pra lá. Segue a vida. Não. A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então nós entendemos que semear é escolher aquilo que nós queremos plantar. Então eu escolho qual a palavra que eu quero lançar sobre a vida do meu esposo todos os dias. Qual a palavra que eu quero lançar sobre o meu irmão, sobre a igreja, sobre o meu chefe, sobre quem trabalha comigo, sobre os meus amigos, sobre a mim mesma. Atitudes que nós temos de conformidade com o mundo ou de deixar o mundo. Semear também significa palavras. Olha o que diz Provérbios 18, 21. Pode conferir na sua palavra, na sua Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do teu fruto. Então as nossas palavras trazem morte ou trazem vida. Depende da nossa escolha. Quais foram as palavras que hoje você falou? Palavras que saem dos nossos lábios revela exatamente aquilo que nós temos no nosso coração. Palavras que saem dos nossos lábios revela se nós estamos carregando um monte de lixo. Se a nossa mente está suja, contaminada com o mundo, ou se ela está livre, transformada. Atitudes. Mas para isso nós temos que observar outras coisinhas a mais. Eu quero observar com você 3 pontos. Nós precisamos observar as nossas decisões, porque a decisão de hoje me leva ao dia de amanhã. A decisão que eu tomei há 15 anos atrás me traz também aqui. Está entendendo? Que toda decisão tem um preço. E se a minha decisão foi em concordância com o mundo, eu vou pagar um preço pela sujeira que eu estou carregando. Por isso eu preciso decidir por Cristo. Eu preciso decidir por me estar, por me fazer coisas boas, por estar bem diante de Deus. Autocontrole, eu preciso também ter autocontrole. Um cristão precisa de autocontrole. Percebe que tudo isso vai levar para frente. Eu preciso ter persistência. Tem gente que negócio ficou difícil. Desiste. Aí, mas não está dando certo para uma para outra. E passa a vida tentando, trocando de emprego em emprego. Peraí, se firma. Qual é a vontade de Deus? O que Ele tem para mim? Então eu vou me firmar naquilo. Vou começar a trabalhar para crescer. Semente que é lançada todos os dias. Eu não posso desistir de plantar. Eu não posso desistir, mas persistir. Quando nós olhamos para algumas lindas mulheres da Bíblia, nós encontramos o quê? Persistência. Ruth, Débora, Esther, Ana. Quantos anos? E tem irmã aqui dizendo, eu estou cansada. Deus não responde mais, responde sim. Mas Ele quer ver a nossa atitude. Ele quer ver a nossa fé. E a Bíblia nos diz, se plantarmos coisas boas, o Senhor vai dar o quê? O crescimento. Não é de mim. Não sou eu. É Ele quem dá o crescimento. Mas vamos analisar mais um pontinho à frente. Cadê a irmã? Travou ali. Vamos analisar. Cadê a moça do projetor? Qual foi? Vamos analisar mais um pouquinho essa persistência. Se eu desistir, a coisa não vai acontecer. Mas se eu persistir, pode ser que aconteça, porque o Senhor se encarrega, a Bíblia diz, da vitória. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Salmo 126. Fala sobre algumas dificuldades, e é claro, todos nós passaremos por dificuldades. Salmo 126, versículo 6. Vamos lá, a leitura da palavra. Quem sai andando e chorando. Olha o que diz o versículo. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus lágrimas. Quantas vezes eu já levei a